Olá, boa tarde a quem nos acompanha. Estamos aqui hoje através da Procuradoria Especial da Mulher, junto com o SEST Senat, trabalhando uma temática tão importante para a população lagiana, né? O mês de maio, maio laranja, o maio onde a gente intensifica o combate, né? O enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, e a Procuradoria Especial está aqui para trazer informações junto do SEST Senat. Quero iniciar cumprimentando a nossa colega, vereadora, professora... Virei professora. Né? Uhum. A nossa colega Bruna Uncini e nossa procuradora adjunta. Daí, Bruna? Olá, pessoal. Um prazer ter vocês aqui conosco, né? Para que a gente possa compartilhar aí com a população um pouquinho desse projeto que vocês vêm desenvolvendo, né? A Procuradoria está sempre de portas abertas, né? Para que a gente possa aí trabalhar juntos e construir um futuro melhor, essas políticas públicas que a gente tanto precisa aqui no município. Com certeza. A Bruna Seminotti, né? A Bruna Uncini, vereadora, e a Bruna Seminotti, que é a coordenadora de promoção social do SEST Senat. Seja bem-vinda junto da Procuradoria Especial da Mulher. Muito obrigada, boa tarde, uma tarde gelada aqui na nossa Serra Catarinense, né? Quero começar agradecendo a oportunidade e o convite, né, para esse podcast da Câmara de Lages e Procuradoria da Mulher. Então, para nós é realmente uma honra trabalhar com instituições que realmente dão voz, né, e fazem as ações sociais, assim como o SEST Senat, né. Então, que bom que a gente está aqui, né, e aqui comigo está o Américo, nosso psicólogo. O Américo vai dar um oizinho aí para vocês. Olá, muito boa tarde. Américo Marques, psicólogo da unidade aqui de Lages, do SEST Senat. É um prazer enorme ter sido convidado para participar dessa conversa, né? Agradecer demais a Procuradoria, a Câmara Municipal de Lages, agradecer também a Bruna, minha coordenadora, pelo convite, e não só por compor a equipe protetora, mas também por estar aqui conversando com vocês, esclarecendo vários temas, vários assuntos que são bem delicados e bem sensíveis, mas vamos tentar esclarecer todas as dúvidas hoje. Falar de enfrentamento, enfrentar essa temática, né, que é tão triste, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, e que, claro que no mês de maio a gente intensifica esse chamamento para que a população observe essa temática, para que a gente conscientize, né, o que devemos fazer nessa condição. Só que a gente encontrou, então, aí um projeto muito interessante, né, vereadora Bruna? Com certeza. E a Procuradoria Especial da Mulher, então, faz questão de dar voz ao SEST Senat com o projeto de proteção pelo enfrentamento e exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente está curioso e queremos compartilhar aí com a população lagiana esse projeto de vocês. Conte para nós um pouquinho o que é o projeto, né? Como surgiu essa iniciativa do SEST Senat? Certo. O SEST Senat, ele é do Sistema S, né, que atende o setor do transporte. Então, é muito bacana, né, e as pessoas nos procuram e dizem assim, mas por que o projeto proteção, né, junto com o SEST Senat, que é o do trabalhador do transporte, né? E, na verdade, ela tem total relação, né? Hoje, quem está no Brasil todo é o nosso trabalhador do transporte, então ele vai estar nos postos de combustíveis, nas borracharias, nas empresas do setor do transporte, nas rodovias, e a gente encontra nesses locais os pontos de vulnerabilidade, né? Então, mais do que motoristas do setor do transporte, eles são os nossos agentes protetores, que a gente costuma chamá-los desta forma. Eles não participam, né, deste abuso. Pelo contrário, eles é que fazem as denúncias, né? Então, hoje o SEST Senat se orgulha muito, né, do número de participantes hoje que a gente tem do setor do transporte, principalmente, né, dentro deste projeto, né? O SEST Senat iniciou esse projeto em 2018, junto com a Childhood Brasil, que é uma organização brasileira sem fins lucrativos, que tem bastante know-how, na verdade, neste assunto, né? Então, nada melhor do que você se aliar, né, com pessoas que saibam do que a gente está tratando. É um assunto que a gente não gostaria que tivesse, né? Realmente é muito triste.
a gente ter situações que coloquem as nossas crianças, os nossos adolescentes em situações de vulnerabilidade, né? Então, por isso que é um assunto que a maioria das pessoas, elas preferem não meter a colher, né? Não mexer, não falar, porque elas têm o sentimento de que elas precisam investigar, né? Se aquilo realmente faz sentido, se o que elas estão percebendo de alguma atitude, alguma coisa que aquela criança está passando, aquele adolescente está passando, antes de fazer a denúncia. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, para dizer que tem outras formas, né, que a gente consiga realmente ser assertivo, né, e não é diminuir, né, os números alarmantes hoje que a gente tem. E sim, a proposta é erradicar, né, que a gente não tenha mais a exploração, né, sexual aí de crianças e adolescentes. O índice de violência sexual contra as nossas crianças e os nossos adolescentes são índices que têm que preocupar toda a comunidade. Nossas crianças merecem um desenvolvimento saudável, né? É um direito da criança ter esse acompanhamento e ter essa segurança, né? E quando nós tivemos o conhecimento desse projeto, né, vereadora Bruna, a gente entendeu da importância de dar visibilidade. Como é importante toda a comunidade participar, conhecer o projeto, entender ele, né? E de que maneira nós, enquanto comunidade, podemos ajudar. Como a gente pode identificar uma criança em um momento de violência. Né? Então, o mês de maio está aí, a gente vem com muita alegria trazer iniciativas como essa, mas com muita seriedade e extrema preocupação, compartilhar com você que nos acompanha dados, orientações e chamar atenção, para que não só no mês de maio, mas para que a gente fique atento, né, à violência que tem acontecido com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. De antemão, já quero parabenizar. A gente ficou muito feliz, né, de saber que Lages, através de vocês, pode contar com esse projeto. Sim. Mas conte para nós um pouquinho de como vocês conseguem detectar esses casos. Já está na Constituição, né, no artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito da vida, à saúde, à alimentação e à educação. Ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, a respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu fiz questão de ler esse artigo porque ele realmente impacta muito, né, quando você lê e percebe que todos nós, né, temos que ser agentes protetores, né? Quando a gente identifica que tem uma criança, um adolescente que está numa situação de vulnerabilidade, fora daquilo que tu identifica que é o natural, né? Que ela esteja estudando, que ela esteja feliz, que ela esteja confortável, né, na situação que ela se encontra, precisa fazer essa denúncia, né? Mas como que eu vou fazer uma denúncia, Bruna, se eu nem sei se é de fato verdade, né? Eu não sei se ela está em situação de vulnerabilidade. Se você já está com essa dúvida, faça a denúncia. Porque a partir dela é que todos os órgãos de rede que vão fazer esta análise, né? Se realmente ela está em situação de vulnerabilidade e em qual fluxo ela vai se encontrar. Se já é para a segurança pública, se é uma escuta especializada, em qual desses caminhos, né, aquela criança ela vai precisar ser encaminhada e quais são as tratativas. Então, a gente, enquanto sociedade, comunidade, a gente precisa ficar muito tranquilo, que a gente não precisa identificar se isto é verdade ou não, e nem fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, que eu acho que é a primeira coisa que passa na cabeça de todos, né? Mas desse jeito, essa pessoa não vai continuar, né? E, na verdade, não. Eu acho que a gente tem que realmente seguir o fluxo da rede, né? Falar que hoje Lages possui um comitê de rede de apoio à proteção, né, da criança, da vítima, da testemunha, muito bem elaborado, né? A gente faz parte aí desse comitê junto com a Polícia Civil, a escuta especializada. Então, assim, a rede estadual, principalmente, né? As professoras sabem aí o quanto
a escola é uma porta muito aberta para a gente receber, né, até da própria vítima, né, aquela situação que ela está muito desconfortável, né, então dizer que Lages realmente está muito bem amparado nesse sentido, e a gente fica muito aliviado, né, em saber que toda denúncia, né, tudo aquilo que a gente passa, né, para essa rede, ela é acompanhada, né. É muito importante, eu acho, né, Bruna, que a gente fale sobre a questão da denúncia e reforce isso, reitere o sigilo, porque as pessoas ficam com receio, muitas vezes é um vizinho, né, alguém ali próximo do círculo, então a pessoa acaba deixando, às vezes, de fazer por medo das consequências. Então, tem que pensar que ao denunciar, você está dando uma oportunidade, né, de aquela criança, aquele adolescente sair daquela situação, né, e talvez ter um recurso. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que ocorre essa negligência, né? E que muitas vezes a criança ou o adolescente já está naquela situação há muito tempo. Então a gente faz esse apelo, né, a quem estiver nos assistindo, que as pessoas não tenham esse medo, que denunciem, para que a gente possa ajudar, de fato. Como você disse, existe uma rede muito bem preparada. E é isso que faz a diferença, né? A união desses órgãos que acaba impactando e mudando a vida dessa criança. Exatamente. E complementando o que a Bruna trouxe, não é nosso papel fazer investigação. Se eu tenho uma suspeita de um caso de violência, isso já caracteriza uma possível denúncia. Então, o Disque 100, já fazendo a divulgação do principal canal de denúncia, é o principal meio que a gente deve utilizar para fazer essa denúncia. O que você trouxe, Bruno, é perfeito. Nós não precisamos nos identificar. A denúncia ela pode ser totalmente anônima. Você não precisa se preocupar com muitos detalhes, como, por exemplo, nome, idade ou algo do tipo. A simples suspeita de um caso de violência precisa ser denunciada. Então, o Disque 100, na verdade, ele é dos direitos humanos. Então, ele engloba qualquer tipo de situação que viole os direitos de qualquer pessoa. Mas cabe totalmente aqui no que a gente está falando, que é o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Você não precisa se identificar, mas ao fim da ligação você recebe um protocolo. Esse protocolo você pode consultar para verificar o andamento daquela investigação referente à denúncia que você fez. Então isso é bem legal porque a pessoa consegue ter um controle de como que está aquilo que ela realmente ativamente fez a respeito para prevenir uma situação de violência sexual ou qualquer que tenha sido o caso que levou ela a fazer a denúncia. Então, o Disque 100 é muito importante. Ele passa por uma triagem e ele acaba caindo assim nos colos da polícia investigativa, né? A polícia civil, para que ela dê andamento na investigação. Exatamente. É muito importante, né, Américo, a gente saber o quanto é complicado e delicado essa situação, né? Porque mais de 85% dos casos, o criminoso, né, se encontra na rede, né, da própria família, né? É um conhecido. É um conhecido, né? É um conhecido. E aí eu acho que é um agravante ainda maior no quesito de, será que eu vou denunciar? Será que eu não vou destruir ainda mais aquela família, né? Mas é exatamente isso que a gente veio falar aqui hoje. A gente não precisa nos colocar numa posição de reconhecimento do que vai acarretar aquilo que a gente está fazendo, né? E sim, pensar na criança, né? Acima Exatamente. de tudo, né? Como diz a campanha, né? Faça bonito, né? Cuide das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas tem uma temática bem pontual, né? Então, a gente já sabe que 85% desses casos, eles estão próximo da criança. Isso mesmo. Na rede familiar, de contato, né? Mais próximo possível. E a gente sabe que é mais difícil de identificar. Por receio, por medo. Tem como, na área da psicologia, nos dar dicas para nós e para quem nos acompanha, de como perceber se essa criança está sofrendo algum tipo de violência, Américo? Totalmente. A palavra de ordem aqui é mudança de comportamento. Então, a mudança de comportamento, ela é o principal sinal de que algo não está legal com aquela criança, ou adolescente, etc. Então, o que seria essa mudança de comportamento? Às vezes pode ser um isolamento. A criança ou adolescente busca se isolar. Pode acontecer também situações de uma infantilização. Então, a criança pode voltar a ter comportamentos de outrora que não são mais condizentes com a idade dela. A criança pode também buscar uma proximidade excessiva com uma figura de apoio.
que ela entende como sendo uma figura protetora, então ela fica o tempo todo próximo daquela pessoa. Nós temos também a queda do rendimento escolar, que é um ponto de apoio, um ponto de observação muito importante. A criança ou adolescente começa a ter uma queda no rendimento sem qualquer motivo aparente. E nesses casos é importante que você consiga criar para aquela criança, numa situação em que você é próximo, obviamente, de apoio. Se mostrar como uma figura acessível, uma figura confiável. Buscar não ter comportamentos de julgamento. Porque essa criança, se ela confia em você para contar algo que ela esteja passando, que esteja acontecendo, esse primeiro contato, se não for bem manejado, pode ser traumático. A criança ela pode internalizar muita coisa ali do que aconteceu. Então a gente tem que acreditar no que a criança está falando. Tem que realmente entender e buscar entender o que ela está trazendo naquela fala. Alguns sinais são mais claros, como, por exemplo, não quero ser muito gráfico aqui, mas doenças, inflamações, marcas, né? Isso também é um sinal mais claro. Mas a própria mudança de comportamento já é um sinal de observação. Show. É muito difícil, né, o manuseio para condução, né? O saber se realmente está tendo alguma coisa errada, né, com aquela criança. E traumatizá-la, né? Porque para ela, aquele ambiente é normal, né? Aquilo que está acontecendo já está normalizado, né? Então, por isso que todos nós somos responsáveis, né? Porque a gente precisa cuidar dela, né? E fazer a denúncia, né? Provavelmente seja encaminhada para escuta especializada em primeiro momento. Se ela tiver com algum tipo de hematoma, alguma coisa nesse sentido, o hospital hoje já atende, né? E faz o preenchimento do formulário, porque é o fluxo que eles têm. E aí toda a rede vai trabalhar em conjunto, né? Para analisar quais são as próximas tratativas para não impactar mais ainda, né, na cabecinha daquela criança e do adolescente. Um caminho muito utilizado, nós somos da área da educação, e um caminho muito utilizado no nosso meio, né, é o conselho tutelar, né? É a busca do conselho tutelar para que também nos oriente nesse momento. Então, para quem nos escuta, tem um certo receio, não sabe se o que vai fazer ou como fazer, mas detectou algo diferente com a criança, chama o conselho tutelar, né? E que faz parte também de toda essa rede de atendimento, assim como a Procuradoria da Mulher também faz parte dessa rede de atendimento, trazendo informações. E o conselho tutelar, ele vem, então, dando todo o suporte e cuidando, né, das nossas crianças e nos orientando de que maneira fazer. Isso, né? Mesmo. Acho que é por aí, né, Américo, que a gente tem que orientar a nossa população. Que eles busquem essas informações, mas que a gente fique atento. Né, em todos os espaços, em todos os ambientes. E esse projeto, desenvolvido pelo SEST Senat, nos chamou muita atenção, porque são muito poucas as iniciativas que a gente observa por parte de algumas instituições com relação a projetos específicos de proteção, né? A exemplo de uma instituição como o SEST Senat. Então, com certeza. Conte para nós como que foi o início? Vocês já detectaram casos? Como é que foi, né, esse sentimento? Porque, Américo, quando a gente detecta um caso de violência com criança e adolescente, a gente tem que ter um preparo emocional. Com certeza. E a gente fica também com o nosso psicológico abalado. E não é todo mundo que tem esse preparo. Houve um preparo entre vocês, né? Chegou o primeiro caso, infelizmente, detectaram. Como é que foi? Conte para nós essa experiência. Então, o SEST Senat hoje, desde 2018, a gente tem esse projeto. Lá no início, a gente começou aos pouquinhos, né? Nós temos, além de psicologia, na unidade hoje, a gente tem nutrição, fisioterapia, odontologia, mas a parte da psicologia, a gente sempre viu uma adesão muito grande por parte, né, do nosso público, né? E para a comunidade também, porque a gente também atende a comunidade. E a gente começou a observar, né, que tinha muito mais coisas envolvidas e que a gente poderia ser braço, né, para
trabalhar questões assim tão delicadas, né? Assim como foi falado, é difícil as pessoas quererem se envolver neste assunto, porque ele é um assunto muito complexo, difícil de manuseio, né? E ninguém quer falar sobre isso, na verdade, né? Então, acaba que realmente ele não tem uma adesão muito forte, né? Hoje a gente tem, em parceria com a Childhood Brasil, o programa Na Mão Certa, né? O que é esse programa? Eles chamam como capacitadores, né, dos profissionais do transporte hoje em todos os locais, né? Então, nos postos de combustíveis, em vários lugares onde eles estão, aonde vai uma equipe, né, conversar com eles e entender qual é o perfil, né, do caminhoneiro hoje, né, do profissional do transporte. Lá é uma conversa, né? Eles chegam, conversam, identificam como que ele está se sentindo, como é que está a família, porque muitas vezes eles ficam longe da família, e começam com uma abordagem muito própria deles, né, tentar identificar se eles estão enxergando ou se foi ofertado, né, algum tipo de serviço de abuso sexual, aí, que era muito comum, né, e a partir disso fazer com que eles sejam nossos agentes protetores fazendo a denúncia, né. Então, é um trabalho aí bem bacana, né, Américo? Isso mesmo, nós fomos capacitados, sim, né, recebemos um treinamento para poder propagar um pouco desse conhecimento, mas um ponto que é muito importante falar é que o SESC-Senat, enquanto instituição, ele não compõe o chamado SGDCA, que seria o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e do Adolescente. Então, nós estamos aqui num sentido de falar sobre a temática, explicar sobre canais de denúncias e etc., mas não de fazer o manejo de uma situação de violência. Isso mesmo. Isso é feito pelos órgãos do SGDCA. E aí ficaria a cargo dos hospitais, em situações onde assim cabe, as delegacias, as próprias polícias militares e etc. Toda a rede, né? Isso, intimamente chamado de rede, né? Isso. Mas fomos capacitados, sim, porém, quanto instituição, não é o nosso papel. Vocês detectam, junto com né, nesse projeto, vocês observam, Isso mesmo. fazem o reconhecimento, né, ou o possível reconhecimento, o possível caso, e dão o direcionamento para a rede de assistência e atendimento às nossas crianças e adolescentes. Exatamente. Né? Não é muito diferente do serviço da Procuradoria Especial da Mulher. É para encaminhamentos, isso mesmo, que Bruno. faz os encaminhamentos, né, e dá essa visibilidade, então, para toda a rede de apoio, né, encoraja as pessoas a denunciarem. Mas como a vereadora Elaine colocou aqui para nós, né, como é que surgiu, qual que foi a inspiração inicial lá do projeto para que vocês iniciassem? Eu acho que falar sobre isso é importante, até para que vocês inspirem outras instituições a tomarem iniciativas como essa, né, porque querendo ou não, essa violência está em todos os lugares. Está. Isso, é que o SESC-Senat, enquanto instituição, desde 2004, 2002, se a minha memória não está ruim, sempre trabalhou essa temática de forma muito incisiva, por meio de blitz, carreatas, então sempre foi uma temática muito falada. O dia 18 de maio sempre foi muito importante para o SESC-Senat enquanto instituição. O programa Na Mão Certa, ele publica esse estudo que a Bruna estava mencionando, que é o perfil do caminhoneiro, a cada 5 anos. Porém, eles detectaram que era difícil acessar o autônomo. Então, como que o programa Na Mão Certa funcionava? Uma parceria entre as empresas e a Childhood Brasil. E com isso era feita essa pesquisa para que o caminhoneiro se tornasse um agente de proteção. No último estudo que foi publicado em 2021, Isso mesmo. 60% das pessoas que responderam o questionário falaram que já presenciaram situações de exploração sexual. E aí eles não conseguiram, né, até pela natureza da situação, identificar se eram menores de idade. Mas exploração sexual, de 6 a cada 10 profissionais já presenciaram. Então é um número muito alarmante. Como acessar então o autônomo? Daí surge a criação desse projeto, junto com o SESC-Senat,
porque nós conseguimos acessá-los. Né? E a gente entende que hoje as crianças, adolescentes, elas vão ser adultos, né? Então a gente trabalha também com o jovem aprendiz, né? Dentro do SESC Senat, a qualificação profissional, para que a gente consiga encaminhar eles no mercado de trabalho, né? Nessa área do transporte que move o Brasil. Então foi a partir disso que a gente identificou, a gente tem possibilidade, né? De trabalhar esse tema. E hoje o SESC Senat ele tem 170 unidades em todo o Brasil, né? Então é uma forma de a gente conseguir amplamente, né, de uma forma bem capacitada, né, chegar, né, em vários pontos, né? Lembrando que os pontos de vulnerabilidade do projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal, que são grandes parceiros também, né, do SESC Senat. Então, através da análise que eles fizeram dos pontos de vulnerabilidade, o SESC Senat se encontra em todos os pontos, né? Então, exatamente. Por que não a gente ser um braço para poder atender, né? E erradicar, né? Assim como a gente quer esse assunto e essa atividade criminosa, né? É de enaltecer, sim, é de parabenizar e divulgar, né, essa iniciativa. E lembrando, quem nos acompanha, detectou, observou um caso de violência, exploração sexual das nossas crianças e adolescentes, então Disque 100, acione a polícia militar, porque nós precisamos fazer bonito, nós precisamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, levar a informação e sim, você está coberto de razão. 18 de maio é um dia que tem que ser relevante para toda a população lagiana. Nós entendemos dessa forma também, né, vereadora? O mês de maio é um mês que a gente precisa intensificar esse cuidado, né? Levar essa informação e conscientizar a nossa população de que cada um pode fazer a sua parte, porque nós precisamos ter as nossas crianças saudáveis, os nossos adolescentes seguros, ou seja, né? E eu também acredito nisso, Bruna. Ir preparando esses adolescentes que serão os próximos adultos que chegarão, e eu confio muito que chegarão, Américo, com uma mentalidade diferente. Eu acredito que essa mudança na nossa sociedade vai acontecer quando a gente perder o medo de denunciar, quando a gente tiver informação e segurança, mas, sobretudo, quando a gente preparar essa nova geração para que chegue com outros hábitos e com respeito, né? A cada um e a cada uma, né? Com certeza. Exatamente. Eu estive no Calçadão num sábado, no dia da campanha do Leão Solidário, né? Isso mesmo. E eu conversei com muitas pessoas divulgando o projeto Proteção. E quando eu falava, sinceramente eu não me recordo de um caso que não tenha acontecido isso que eu vou te relatar. Todo mundo trazia uma situação de já ter presenciado uma possível situação de exploração sexual de crianças e adolescentes. Todo mundo tinha pelo menos uma suspeita. Casos que não foram denunciados. E isso é muito, de certa forma, corta um pouco o coração. Eu me acalento a pensar que agora sim essa pessoa conhece esse canal, agora sim essa pessoa entende a importância de fazer a denúncia, mas a sensação de urgência, ela é muito grande. Ela é muito, 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 muito grande. Então, como que funciona esse trabalho? Por meio da denúncia, nós conseguimos identificar focos de exploração sexual. É importante também esclarecer o que seria a exploração sexual. Acho que cabe muito, né? Eu acho que cabe. A diferença de abuso e exploração. Perfeito, né? Os dois são violência sexual, né? Os dois casos são violência sexual, só que o abuso sexual, ele caracteriza muito naquilo que nós vínhamos falando a respeito de uma pessoa que é conhecida, que usa ou por meio da força ou da manipulação. Muitas vezes. Né? Muitas vezes, ou da influência para ter prazeres sexuais. Uma satisfação, né? Isso. Nesse caso aqui, especificamente, estamos nos referindo a crianças e adolescentes. No caso da exploração sexual, estamos falando de uma relação
monetária, uma relação monetária. Então a pessoa ela tá ganhando vantagem, né? Tá se beneficiando por meio do serviço sexual de crianças e adolescentes. Muito comum isso na internet, na rede social, que é o cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças, né? Lembrar, né, que a exploração sexual, ela tá muito presente agora de forma online, né? Então é outro caminho que a gente precisa estar muito atento com isso, né? Se a gente for analisar em 2023, que é o último dado que a gente buscou, foram feitas 72 mil denúncias de imagens de abusos sexual online, né? Então, assustador, né? É terrível, né? E a gente conversa muito, principalmente nos treinamentos que a gente tem, e toda vez a gente sai muito chocado de que, às vezes, a própria mãe, né, até a própria tutora, né, que está junto com a criança, né, faz aquela imagem e, às vezes, por um leite, né? Às vezes por um bom almoço, né? Então acaba não colocando a foto do rosto da criança, mas não deixa de ser um ato criminoso também, né? Então é toda a sociedade que é envolvida, né? É um problema social mesmo, né? Então acho que era isso. É bom esclarecer, né? Mas eu tenho uma situação que eu presenciei há alguns dias. Mas eu tenho 22, ela tem 14, mas ela consentiu. Não é normal a gente ouvir, ou melhor, sim, normal para alguns, né? Mas ela... Isso não é, isso é um assédio. Eu acho que é uma preocupação muito grande, Américo. Eu acho que é importante a gente trabalhar para esclarecer isso, né? É adolescente, é criança, 14 anos, é criança. E qual é a consequência do abuso e da exploração? E com certeza, né? Qual é a consequência? Qual foi a bagagem, é uma gravidez precoce, né? É a evasão da escola, dependendo do tom, né? Da proporção. É um abalo emocional que essa criança vai carregar pela vida adulta, até a sua velhice, enfim. E depressão e suicídio, a gente tem um número expressivo, né? E especificamente depois da pandemia. Então, a gente precisa entender que o abuso infantil, ele tem consequências, né, severas, e por isso a gente precisa falar sim sobre isso. A gente precisa debater sim sobre isso em todos os espaços. A gente não pode normalizar, né, a imagem de crianças pelas redes sociais, ou até mesmo situações lá corriqueiras para alguns, mais severas, e que lá no ambiente, no seu ambiente, na sua comunidade onde você está inserido. E, infelizmente, nós precisamos ainda evoluir muito. Os dados mostram para a gente que as nossas crianças estão sendo feridas de maneira constante, né? Não somos nós que estamos falando, né, América? São os números, né, vereadora? Exatamente. Infelizmente, os dados são alarmantes. E eu até queria perguntar para eles como é que foi a adesão, assim, ao programa, né, do pessoal em geral, se eles colocaram para frente, né, porque todo projeto novo, né, ele tende a... E você já tem alguns anos de atuação, né, então eu queria saber como é que foi, né, essa adesão inicial, até para que as pessoas, né, que talvez, como eu falei, inspiradas no programa de vocês, né, pensem em fazer algo dessa natureza, porque quanto mais pessoas estiverem falando e desenvolvendo trabalhos de conscientização, maior é o impacto que a gente causa na sociedade. E com certeza. O nosso público, né, do setor do transporte, quando a gente falou lá no começo, né, sobre o projeto Proteção, muitos deles, a gente sabe que ficaram assim, mas estão falando que a gente é o criminoso, é a gente que está abusando, é a gente que está fazendo. E então, assim, foi um trabalho, né, e está sendo até hoje um trabalho muito forte, no sentido de, não é que vocês estão fazendo, é que vocês são os nossos agentes protetores, né. Vocês também têm famílias, né, vocês têm filhos, vocês têm, né, sobrinhos, enfim. Então, se você protege aqui, vai ter outra pessoa que vai proteger lá, né? Então, por que não, né? Então, de uma maneira
não muito simples, né, porque nada é simples, né, num projeto difícil como esse, a gente está conseguindo, né, bastante retorno deles, né, dizendo assim, olha, eu sou agente protetor, eu denuncio, né, a gente tem uma prática de colocar um QR Code, né, nos caminhões, nos ônibus, né, em todos os veículos, né, para que eles estão lá, né, estão dormindo, estão estacionados, esperando uma carga, alguma coisa, eles enxergam alguma coisa, eles vão lá e fazem a denúncia anônima, né? E aí consegue fazer e dar um encaminhamento. Então, eu acho que eles se sentem muito orgulhosos, né? Em trabalhar junto com o SESC Senat como protetores, né? Porque eles também têm família, né? Eles também são pessoas que querem o bem, né, de outro ser humano, né? E voltando um pouquinho na questão ali dos adolescentes, né? Porque, é adolescente, já sabe o que quer, consentiu, né? A gente tem que lembrar que de 12 a 18 anos de idade são considerados adolescentes. Então, o que foi a bagagem de vida daquela pessoa, né? Que hoje já está naquela vulnerabilidade, né? O que aconteceu para ela estar ali? Então, não é porque ela consentiu ou porque quer ou porque está ganhando dinheiro e está feliz que está tudo bem. Pelo contrário, né? A gente tem que pensar que isso é crime, né? Então, o criminoso precisa ter as suas conduções, né? E receber aquilo que ele precisa. E a gente precisa salvar, ou tentar salvar, né? Aquela criança, aquele adolescente que já está abalado emocionalmente, né? Américo. Não existe, né, Américo consentiu nessa faixa etária, né? É importante que a gente compreenda que essa frase, até eu utilizei ela, mas ela consentiu, mas ela quer ou ela deixou... Não. A criança e o adolescente, até 14 anos especificamente, eu acho que é mais acentuado isso que a gente vai abordar, é que não existe o consentiu. Né? Nós precisamos compreender que não é correto. Isso mesmo. Que isso, inclusive, no âmbito jurídico, é considerado crime. É crime. É crime. É crime. Não existe consentiu, né? Ela não é dona e responsável pelos seus atos. Exatamente. Né? Então, isso é importante, isso tem que ficar claro que não pode ser normal ou ser considerado normal. Então, nós precisamos compreender que as nossas crianças precisam estar em ambientes seguros e mesmo que ela entenda naquele momento que ela está num ambiente seguro, mas nós somos os adultos. Nós temos que saber o que é certo, o que é errado. Nós temos que entender o que é uma violência, né? O que é ser criança, o que é ser adolescente. Qual é o direito e quais são os nossos deveres de proteção com as nossas crianças e adolescentes. Então, não existe o consentiu. Para você que está aí conosco, nos acompanhando, lembre-se disso. E nosso papel e o nosso dever é denunciar, né? Mas muito importante esse momento, a gente fica muito feliz de poder contar, né, com o SESC Senat, de a gente poder abrir esse espaço por meio da Procuradoria Especial da Mulher, né, vereadora Bruna, para que a gente pudesse ter esse bate-papo, conversar e poder divulgar, né, o projeto de proteção, então, às nossas crianças e adolescentes. E a gente quer deixar a Procuradoria Especial da Mulher à disposição do SESC Senat, junto desse projeto maravilhoso. E conte para nós o que mais nós podemos fazer, além de divulgar, replicar, né, vereadora? Para colaborar, para intensificar ainda mais esse projeto. A gente que agradece, né, Américo? Eu costumo dizer que uma instituição sozinha, ela não faz, né, aquilo que um grupo, né, de empresas, de órgãos, né, que podem compor aí uma assertividade muito melhor, né, no final de tudo. Agradecer mais uma vez, né, e dizer que a gente está junto, né. Eu acho que a gente tem o objetivo de cuidar de outro ser humano. E que objetivo bonito, né? Que bom poder cuidar de... A gente não pode esquecer, né? É criança, é mulher, é menino, é menina. A gente precisa entender que é outro ser humano e que a gente tem o dever e o direito, né, de estar cuidando, né? Então, colocar o SESC Senat à disposição, né, também, de toda a sociedade. E é isso, acho que é isso, né, Américo? Muito bem, exatamente. Eu agradeço demais o espaço, né, da gente poder falar sobre isso. Quando a Bruna estava comentando ali, eu me recordo de uma situação que eu achei maravilhosa. Eu estava no posto da Polícia Rodoviária Federal de Índios e
parando os caminhoneiros e a gente falando um pouco sobre o projeto de proteção. E teve um que eu perguntei dele, falei, você tá indo pra onde? Ele falou, Natal, Rio Grande do Norte. E eu pensei, caramba, você tá indo pra lá? Ele falou, tô indo pra lá. Então, olha onde a mensagem tava viajando. Eu falei pra ele aqui, em Lages, e ele tava levando essa mensagem com ele lá pro extremo nordeste do Brasil. Várias situações que ele pode eventualmente presenciar, que ele vai fazer a denúncia. Então, esse serviço, esse trabalho, junto com o profissional do transporte, ele é muito importante por isso. Ele é muito assertivo por isso, porque a gente consegue acessar um público, um grupo de pessoas que está espalhado pelo Brasil inteiro. É por isso que eles são os nossos principais agentes de proteção. Eles visualizam muitas coisas. É isso aí. E nós vamos ajudar a divulgar, né, vereadora, por onde nós passarmos aí pela comunidade lagiana. Maravilha. Vamos divulgar no sentido de replicar esse material, esse momento de debate, de diálogo junto com o SEST Senat. Vamos carregar conosco, né, as cartilhas e convidar as pessoas, né, convidar os motoristas que nós conhecemos, por onde nós estivermos, para que ele se torne também um agente de proteção, né, das crianças e dos adolescentes. E é muito bacana tudo isso, né, vereadora? Perfeito. Um trabalho, assim, a realmente ser enaltecido, porque se cada instituição, né, tomasse essa frente, né, e a gente sabe que são inúmeras temáticas que precisam hoje de conscientização, Sim. né, não estamos falando só de Lages, né, mas de toda uma região, né, como o Américo trouxe, falando a nível Brasil, poxa, a mensagem chegar lá em Natal, né, através de vocês. Então, um trabalho importantíssimo, com toda certeza, contem conosco lá com a Casa Legislativa, para que a gente passe essa mensagem adiante, porque essa é a nossa responsabilidade social. Isso né? mesmo. E cada um de nós, enquanto ser humano, a gente tem obrigação de defender o próximo, né? Então, isso está muito além de cada um de nós, né? Contem conosco para fazer esse trabalho, para manter as pessoas informadas. Mais uma vez, né? Quem estiver nos assistindo, não deixe de denunciar a qualquer suspeita. Diz que 100. Diz que 100, exatamente. Diz que 100. Então, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui conosco. É uma honra, né? Queremos agradecer a Bruna Seminotti, que é coordenadora de promoção social do SEST Senat. Obrigada. O Américo Marques, psicólogo também do SEST Senat, que carregam consigo esse grande propósito que eu digo que é, né? Essa missão, ele né? É um projeto, mas ele é uma missão, e que Lages, que a comunidade lagiana abrace esse projeto, nos ajude a divulgar o projeto do SEST Senat. Nós, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, estaremos aqui fazendo esse trabalho de conscientização, de divulgação, buscando políticas públicas para que a gente consiga ter mecanismos para enfrentar essa violência que é tão triste, tão desumana para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Mas, sobretudo, a conscientização, né? Isso a gente mesmo. vai continuar caminhando com a temática e conscientizando todos por onde a gente passar. E eu quero agradecer muito, muito por vocês trabalharem, se empenharem, que a gente sente, né, o sentimento que envolve todo esse trabalho de vocês, vai muito além do nosso dia a dia, né, enquanto trabalhadores, mas é o querer que a coisa aconteça, E a né, gente sabe Bruna? que não é fácil, né? Não, porque a gente Não. carrega essa luta por aqui também, aqui na Procuradoria. Com certeza. Reforçar a todos que nos acompanham a importância de denunciar. É isso mesmo. Então, nós não podemos normalizar essa situação. Detectou algo diferente com qualquer criança, qualquer adolescente, diz que 100, faça bonito, né? Isso mesmo. Cuide das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Não conseguiu? Liga para a Polícia Militar, liga para o Conselho Tutelar. Tem dúvida? Precisa de alguma orientação? A Procuradoria Especial da Mulher está aqui na Casa Legislativa, sempre à disposição de toda a população lagiana. E eu acredito que falta um convite aí, né? Que a gente replique esse material, que a gente replique essa campanha, esse momento de diálogo, mas, sobretudo, que vocês ajudem a replicar o projeto, né,
de proteção do SEST Senat, assim como nós também vamos fazer em nossas páginas, que todos que nos acompanham, ajude aí a replicar que você já está contribuindo, né, para que essa consciência chegue mais longe. E queremos então aqui encerrar com uma frase que quando você denuncia, você cuida, você defende e você protege. É isso mesmo. Né? Nós aqui estamos também com um bebezinho aqui que logo está chegando e a gente já começa a pensar fora da caixa, né, vereadora? A gente já começa a proteger antes de nascer. Então eu digo assim, para nós que somos mãe e para quem nos acompanha, sempre olhe para uma criança com um olhar como você olha para o teu filho. Que tudo dá certo, a proteção acontece de maneira bem incisiva. Então, vamos seguir aí defendendo e protegendo as nossas crianças. Muito obrigada. Novamente, um prazer tê-los conosco. Obrigada, vereadora, nossa grande parceira nessa caminhada. Seguimos juntas aí nos enfrentamentos. E é isso aí, pessoal. Uma grande missão com um grande propósito. Isso mesmo. Aí contem conosco. A gente faz a diferença. Chegamos lá. Obrigada, quero agradecer também a Amanda, que nos ajuda aí na missão de carregar a Procuradoria Especial da Mulher e que fica nos bastidores aqui, nos dando os feedbacks e nos ajuda a levar as nossas lutas para frente, né, vereadora? Com e a certeza. Toda a equipe da Câmara, TV Câmara, né, que nos acompanha, nos dá esses feedbacks e prepara esse articula para que faça acontecer para chegar essa informação aí para você, para toda a população lagiana. Queremos de maneira muito especial também agradecer a NDD Tech que está nos dando todo esse suporte para que a gente possa fazer essa transmissão junto com a TV Câmara. Então é uma parceria importantíssima para que a gente pudesse estar aqui, Bruna, hoje falando espaço tão bonito, né? Tão quentinho, porque lá fora tá muito frio. Isso mesmo. É verdade. Obrigada, deixamos a Casa Legislativa também à disposição da NDD, grandes parceiros, né? Da Câmara de Vereadores. E também a parceria do nosso presidente, do presidente Maurício Batalha, que é quem articulou aí para que a gente pudesse estar aqui também, né? Nessa tarde maravilhosa aí, de frio lá fora e calor aqui dentro, né, Bruna? É bem isso, nosso time aí por trás dos bastidores, né? Toda a equipe aí do SEST Senat. Só agradecer. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.